Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a essa videoaula. Eu sou o professor Rafael Figueiredo e hoje vamos dar continuidade ao método dos mínimos quadrados discreto. Na aula anterior, estudamos o método dos mínimos quadrados discreto, caso linear, em que, a partir de um conjunto de pontos tabelados, desejamos ajustar uma curva g de x que é combinação linear de funções conhecidas, de tal forma a minimizar o somatório dos desvios ao quadrado. E essa função g é obtida, é determinada resolvendo esse sistema linear. Na aula de hoje, vamos definir o erro de truncamento, que nada mais é do que uma forma de medir o quão próximo no nosso ajuste g de x está da função f de x. E isso dá o caso não linear, que é quando uma das funções de aproximação, φi, não depende exclusivamente da variável independente x, mas também de algum parâmetro αj que desejamos estimar. Na aula anterior, ficou como exercício resolver o seguinte problema: ajustar a esses dados tabelados uma curva g de x que é um polinômio de grau 3, via método dos mínimos quadrados. A solução desse problema é dada por esses valores. Essa figura ilustra o ajuste dos pontos tabelados por um polinômio de grau 3 via método dos mínimos quadrados. Podemos observar que em cada um dos pontos tabelados ainda existe um desvio. No entanto, para um ajuste via um polinômio de grau 3, esse é o melhor ajuste possível, que fornece o menor erro. Mas qual métrica que podemos utilizar para mensurar o quão próximo ao ajuste pela função g está da função f? No caso do método dos mínimos quadrados discreto, podemos utilizar o erro de truncamento, sendo ele definido como a norma ao quadrado de f menos g, que é igual ao somatório de k igual a 1 até n de f de xk menos g de xk ao quadrado. A f de xk é conhecida dos dados da tabela, e g de xk pode ser calculado após determinar a aproximação via método dos mínimos quadrados. Vejamos um exemplo. Vamos calcular o erro de truncamento do exercício anterior. Temos que os dados tabelados são dados por esses valores e que o nosso ajuste via um polinômio de grau 3 é dado por essa expressão. Logo, o erro de truncamento é igual a norma ao quadrado de f menos p3, que é igual ao somatório de k igual a 1 até 6 de f de xk menos p3 xk ao quadrado. Calculando esses desvios ao quadrado em cada um dos pontos, obtemos esses valores e calculando o somatório desses desvios, obtemos o seguinte erro de truncamento de 2.0089. O valor encontrado para o eixo de truncamento corresponde à soma dos quadrados dos desvios entre os valores da função e do polinômio calculados nos pontos tabelados. Podemos afirmar que esse polinômio que ajustamos é o melhor entre os polinômios de terceiro grau. Ou seja, para qualquer outro polinômio de terceiro grau, teremos um erro de truncamento maior do que o valor encontrado. E em muitos casos, os dados tabelados não se assemelham a polinômios. Assim, faz-se necessário
procurar funções que melhor aproximam os dados. Vamos estudar agora o caso não linear. Quando se ajusta uma curva via método dos mínimos quadrados por uma função g, que é combinação linear de funções conhecidas, dizemos que estamos lidando com o caso linear, pois todos os parâmetros alfazis que desejamos estimar aparecem linearmente na função g. E todas as funções φ que são conhecidas só dependem da variável independente x. No entanto, quando existe alguma função φ que depende também do parâmetro a ser estimado, ou seja, que depende também de algum alfa j, dizemos que esse caso é o caso não linear. Por exemplo, se os dados de uma função f tabelada é melhor ajustada por uma função que tem essa cara, estamos diante de um caso não linear, pois as funções φ1 e φ2 dependem dos parâmetros a serem estimados, nesse caso de α2 e α4, respectivamente. Nessa situação, para aplicar o método dos mínimos quadrados, é necessário antes linearizar a função de ajuste. Vejamos um exemplo. Suponha que a f melhor se ajuste a uma curva deste tipo, a vezes exponencial de b vezes x. Nesse caso, os parâmetros que desejamos estimar seria a e b. No entanto, a função que multiplica o parâmetro a, ela depende além do parâmetro x da variável x, mas também do parâmetro b. Logo, estamos diante de um caso não linear. Antes de aplicar o método dos mínimos quadrados, precisamos linearizar esse problema. Isso pode ser feito aplicando, a partir da equação original, ln em ambos os lados da expressão. E, pelas propriedades de ln, obtemos a seguinte relação. Com isso, podemos definir ln de f de x como uma f grande, igual a α1, que seria ln de a, vezes 1, que seria a nossa φ1, mais b, que seria nosso α2, vezes φ2 de x, que é igual a x. Com isso, com essa pequena manipulação na função original, conseguimos linearizar para aplicar o método dos mínimos quadrados. Nesse caso, f grande não é conhecida, mas é possível de ser calculada, porque é conhecido os pontos tabelados de f de xk. Então, para determinar f grande de xk, basta aplicar o ln em cada um dos pontos. Temos aqui um outro exemplo, onde f de x é igual a vezes b elevado a x. De novo, é uma função não linear, porque a função que multiplica o parâmetro a que desejamos estimar, ela depende da variável independente x e também do parâmetro b que desejamos calcular. Nesse caso, podemos aplicar novamente o ln de ambos os lados dessa expressão e, pelas propriedades de ln, obtemos a seguinte relação. Nesse caso, obtemos novamente uma linearização do problema original, em que f grande é igual a ln de f de x, α1 é ln de a, α2 é ln de b, φ1 igual a 1 e φ2 igual a x. Agora, se f de x
for igual a raiz quadrada de a mais bx, estamos novamente diante de um caso não linear e para linearizar o problema podemos aplicar o quadrado em ambos os membros dessa igualdade, obtendo assim a seguinte expressão. Logo, dando nome aos bois, conseguimos linearizar o problema, onde f grande seria f ao quadrado, α1 igual a α2 igual a b, φ1 de x igual a 1 e φ2 de x igual a x. E por fim, vejamos mais um exemplo em que f é dado por essa expressão a mais bx dividido por c mais x quadrado. Também é um caso não linear e podemos contornar esse problema multiplicando ambos os membros dessa expressão pelo denominador do lado direito, obtendo assim a seguinte relação. Bem, quais são os parâmetros que desejamos estimar nesse caso? Seria A, B e C. Logo, temos que isolar em um dos membros dessa expressão todas as variáveis. Assim, vamos subtrair de ambos os membros o valor de C menos f de x, obtendo assim a seguinte expressão. Tudo que está do lado esquerdo da expressão não depende de nenhum parâmetro que desejamos estimar. E todos os termos que estão à direita dependem de algum parâmetro, sendo que a função que está multiplicando cada um desses parâmetros depende apenas da variável independente x. Com isso, linearizamos o problema, obtendo assim um novo problema, em que f grande de x, para esse caso, é igual a x quadrado vezes f de x, α1 igual a A, α2 igual a B, α3 igual a menos C, φ1 igual a 1, φ2 igual a x quadrado e φ3 igual a f de x. Percebam que é possível agora aplicar o método dos mínimos quadrados ao problema linearizado para estimar cada um dos parâmetros alfas. No entanto, todos esses parâmetros do caso linearizado têm relação com os parâmetros do problema não linear. Assim, é possível determinar esses parâmetros através do caso linear, resolvendo o caso linearizado. Não existe uma única forma de linearização. No entanto, os parâmetros na função original, ao final dos cálculos, são os mesmos. Tomem cuidado com o seguinte: não se esqueçam de, após obter os parâmetros da função linearizada, deve-se calcular os parâmetros da função original, que seria a função não linear. Para ilustrar isso, no exemplo 1, depois de calcular cada um dos parâmetros α1 e α2 do problema linearizado, devemos obter então o valor de A e B, que são os parâmetros originais do problema não linear, da função original. E naquele caso, temos que o parâmetro A é igual ao exponencial de α1 e o parâmetro B é igual a α2, ou seja, conhecendo α1 e α2, é possível calcular os parâmetros da função do caso não linear. Vejamos o seguinte exemplo. Desejamos ajustar esses dados tabelados por uma curva dessa forma. f de x igual a mais x dividido por 1 mais bx quadrado.
Facilmente pode ser visto que estamos lidando com um caso não linear. E antes de aplicar o método dos mínimos quadrados para tentar estimar os parâmetros A e B, é necessário linearizar o problema. Isso pode ser feito multiplicando ambos os lados dessa expressão pelo denominador do lado direito, obtendo assim a seguinte expressão. Bem, rearranjando esses termos, obtemos essa relação em que, fazendo algumas mudanças de variáveis, encontramos o caso linear. Linearizamos o problema, em que f grande de x é igual a f' menos x, alfa 1 é igual a A, φ1 de x igual a 1, alfa 2 igual a menos b, e φ2 de x igual a x² vezes f de x. O problema linearizado possui dois parâmetros para serem estimados. Logo, o sistema linear associado ao método dos mínimos quadrados para determinar esses parâmetros é um sistema linear 2×2. Esse sistema possui uma solução geral, dado por esses valores. Então, para determinar alfa 1 e alfa 2, precisamos calcular as componentes da matriz dos coeficientes e do vetor do lado direito. Bem, sem grandes dificuldades, eles são calculados o A1 pelo somatório de k igual a 1 até 8, de φ1 de xk vezes φ1 de xk. Nesse caso, φ1 é igual a 1. O A12 é igual a 2,1, que é igual ao somatório de k igual a 1 até 8 de xk ao quadrado vezes f de xk. O termo A22 é igual ao somatório de k igual a 1 até 8 de xk ao quadrado vezes f de xk, tudo isso ao quadrado. A componente B1 é igual ao somatório de k igual a 1 até 8 de f de xk menos xk. E por último, componente B2 é igual ao somatório de k igual a 1 até 8 de xk ao quadrado vezes f de xk vezes f de xk menos xk. Logo, o sistema linear 2×2 associado ao problema é dado por esses valores. Resolvendo ele pela solução geral, temos que alfa 1 é igual a 0,2 e alfa 2 é igual a menos 0,5. Como alfa 1 é igual a A, logo A é igual a 0,2. E como alfa 2 é igual a menos B, temos que B é igual a meio. Logo, a função de ajuste para aqueles dados tabelados é dada por 0,2 mais x dividido por 1 mais meio de x². Essa figura ilustra o ajuste que acabamos de calcular via método dos mínimos quadrados para essa função f. Podemos observar que esse ajuste é muito bom, já que o erro de truncamento é muito pequeno, na ordem de 9,6, 10 a menos 11. Fica então como exercício o seguinte problema. O Sr. Lear teve a ideia de que a Terra se move ao redor do Sol em órbita elíptica, com o Sol em um dos focos. Depois de muitas observações e cálculos, ele obteve a tabela a seguir, onde R é a distância da Terra ao Sol em milhões de quilômetros e x é o ângulo em graus entre a linha Terra-Sol e o eixo principal da elipse. Ele sabe que uma elipse pode ser escrita por essa expressão aqui. Com os valores da tabela, pode-se estimar os parâmetros ρ e ε. Então, pessoal, vocês vão aplicar o método dos mínimos quadrados para tentar estimar esses parâmetros.
A primeira coisa que vocês têm que verificar aqui é se essa aproximação é uma aproximação linear ou não linear. Caso seja não linear, vocês precisam linearizar o problema. Encerramos aqui o estudo do método dos mínimos quadrados, onde aprendemos o método dos mínimos quadrados discreto, o caso linear e não linear e como medir o erro desses ajustes através do erro de truncamento. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Até uma próxima, um abraço e tchau!